Foi celebrada nos dias 6 e 7 de maio na Basílica do Santo Sepulcro a festa da descoberta da Santa Cruz por Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino. 100 anos se passaram desde o lançamento da pedra fundamental da Abadia de Nossa Senhora de Latrum. Padre Guillaume narra a história e a vocação desse lugar singular na Terra Santa. Em Chipre, o Vicariato do Patriarcado Latino de Jerusalém organizou um evento vocacional para jovens, uma forma de conhecer as diversas realidades presentes na Terra Santa. Em Jerusalém, a comunidade católica de língua hebraica celebrou seu aniversário com um dia de encontro, memória e gratidão pelo caminho compartilhado. Depois da Semana Santa, celebrada com uma participação limitada dos fiéis por causa da guerra, realizou-se finalmente a primeira grande festa, a invenção da Santa Cruz, ou seja, o encontro da cruz por Santa Helena no século IV, vivida com a participação dos cristãos locais. Frei Stefani Milovic nos guiou às origens desta festa, de origem galesa, que por muito tempo foi celebrada em toda a Igreja Universal. Com a reforma litúrgica de 1969, foram suprimidas as festas duplas, e entre as duas foi mantida a da Exaltação da Santa Cruz, celebrada em 14 de setembro. Em Jerusalém, porém, esta festa foi preservada e é celebrada no dia 7 de maio, pois aqui se encontra o lugar sagrado do encontro da cruz. Estamos aqui a poucos metros abaixo do Calvário. O Santo Calvário se encontra acima de nós. E segundo a tradição, quando Cristo foi crucificado, as cruzes foram jogadas nesta caverna, cujas abóbadas de pedra ainda podemos ver hoje. Essas abóbadas continuam atrás do altar de nossos irmãos armênios, se estendem pela igreja dos coptas por uma cisterna e chegam até a sacristia dos latinos, uma grande caverna. Segundo a tradição, é aqui que as cruzes foram jogadas. Frei Stefani nos explica que durante a noite, no ofício das leituras, é lido o relato de São Rufino de Aquileia, que viveu em Jerusalém e descreveu as etapas do encontro da cruz. Graças à fé e à tenacidade de Santa Helena, acompanhada pelo bispo de Jerusalém, Macário, foi dirigida ao céu uma oração, pedindo a Deus que indicasse qual era a cruz de Cristo. E assim aconteceu, por meio da cura de uma mulher que estava quase sem vida. Este lugar está incorporado há mais de 1000 anos na Basílica do Santo Sepulcro. Hoje esta capela pertence aos franciscanos. Todo dia vimos aqui durante a procissão diária para venerar o lugar onde a Santa Cruz foi encontrada. Uma festa vivida com grande solenidade e profundidade, presidida por Frei Francesco Ielpo, custódio da Terra Santa, durante o tempo pascal. Para Frei Stefani é como ter a oportunidade de reviver o tríduo pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus através de um prisma pascal. 2 dias nos quais, com a ajuda das leituras e dos cânticos, é possível entrar no coração desta festa, iniciando um caminho de liberdade, da antiga vida de pecado em direção à cruz de Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, como recordou o custódio em sua homilia. É nas pequenas e grandes cruzes da vida que o Senhor nos ensina a confiar, porque a cruz não se explica, se vive. A cruz é a única esperança para a qual voltamos o olhar para ter a verdadeira vida. A relíquia da Santa Cruz que utilizamos hoje para esta festa é uma estauroteca, ou seja, o recipiente no qual é guardado um fragmento da relíquia. Esta estauroteca é bastante recente e é muito bela, porque muitos peregrinos ao longo dos séculos e ainda hoje oferecem a Nossa Senhora do Calvário numerosas joias. Todos esses presentes, oferecidos a Nossa Senhora do Calvário, foram fundidos e a estauroteca foi assim realizada com os objetos da devoção dos fiéis que se confiavam à Virgem.
Cristo morreu e ressuscitou para a salvação de todos os homens. É muito belo ver como a súplica dos homens que se confiam a Cristo sustenta a cruz, fonte de sua salvação. É a fonte da loro salvezza. A cerca de 30 quilômetros de Jerusalém encontra-se o Mosteiro Trapista de Latrum, lar de 18 monges de 6 nacionalidades diferentes. Fomos recebidos pelo superior Padre Guillaume de Isaac e pelo superior local Padre Patrick Olive. A vida monástica teve início no Oriente Médio entre os séculos III e IV. No Egito causou um grande impacto. Os famosos ensinamentos dos padres do deserto influenciaram o mundo inteiro. De lá espalhou-se para o Ocidente, dando origem às grandes regras monásticas, entre elas a de São Bento, que os monges de Latrum seguem ainda hoje. La nostra tradizione monastica è nata nel XII secolo. Nossa tradição cisterciense nasceu no século XII como uma reforma da vida beneditina. Os monges têm a tarefa de viver uma vida, eu diria, celestial, mesmo nesse mundo, de se esforçar para viver em verdadeira fraternidade à luz da palavra de Deus e da oração. E isso é muito importante hoje, porque esses dois elementos são talvez os que mais faltam. Sono forse quelli che mancano di più oggi. O Mosteiro de Latrum foi fundado em 1890 durante o Império Otomano. Os monges vindos de uma abadia francesa encontraram um lugar deserto que gradualmente transformaram em um oásis verdejante. No entanto, a história nem sempre foi pacífica. Expulsos durante a Primeira Guerra Mundial, envolvidos nos conflitos subsequentes e mais recentemente afetados por um incêndio e pelos últimos meses da guerra. É muito interessante de vedere le fotografie più antiche. É muito interessante observar as fotografias antigas. Outrora o local era completamente deserto, enquanto hoje, ao chegar, encontramos muita vegetação, muitas árvores. Isso é muito característico da vocação monástica, fazer o deserto florescer novamente. Não apenas o deserto exterior, mas também o deserto interior. La campagna o il deserto, ma anche il deserto interiore. No dia 1º de maio, os monges celebraram com grande alegria o centenário do lançamento da pedra fundamental. A construção do atual mosteiro foi uma aventura que durou mais de 30 anos, possibilitada pelo empenho e perseverança de gerações de monges. Questo luogo è veramente bello perché si sente che anche... Esse lugar é verdadeiramente belo, porque se pode sentir que até as pedras estão impregnadas com as orações de muitas gerações. Conheci monges muito humildes que passavam grande parte do seu tempo diante do Santíssimo Sacramento, trazendo a oração à realidade complexa deste país, mas com pessoas que frequentemente nos demonstram muita bondade e compaixão. Spesso ci dimostrano tanta simpatia e tanta gentilezza anche. Para o Padre Guillaume, ser monge na Terra Santa é uma vocação singular. Viver aqui permite compreender melhor as Escrituras, a história bíblica e o profundo senso de acolhimento para com pessoas de todas as origens e confissões religiosas. Accogliere tutti quelli che vengono è molto importante per noi. Acolher todos que chegam é muito importante para nós, porque toda pessoa de boa vontade é bem-vinda. Acredito que a presença monástica, mesmo quando muito discreta e simples, é como um sinal da fidelidade de Deus ao longo dos séculos. Não a nossa fidelidade, mas a fidelidade de Deus. Nós a experimentamos concretamente. Quando o incêndio começou, o fogo parou diante do muro. Para nós foi extraordinário, porque muita coisa foi destruída. Sabemos bem que as pessoas estão sofrendo em todos os lugares. Mas acredito que a nossa presença, tão simples, despretensiosa, é importante para esse lugar. Recebemos muito desta terra e destas pessoas, porque, no fundo, estamos
todos aqui por Deus. Questa terra di queste persone, perché in fondo tutti siamo lì per Dio. Esta semana estivemos no Chipre para um evento dedicado às vocações, aproveitando o calendário litúrgico gregoriano e juliano, que celebra o Bom Pastor. Dom Bruno Variano convocou comunidades religiosas e instituições leigas para compartilhar com os jovens seus carismas e missões. E ci sono tanti giovani interessati a conoscere. Há muitos jovens interessados em conhecer a vocação, ao matrimônio, à vida religiosa, ao sacerdócio e à vida missionária. Alla vita religiosa, al sacerdozio, alla vita missionaria. A Comissão para a Pastoral Vocacional de recente criação rezou e trabalhou arduamente para ajudar os jovens a conhecer a diversidade das vocações na igreja. So we started working on it. Começamos a trabalhar nisso em novembro, dezembro. Queríamos convidar sacerdotes e consagrados de outras partes da diocese, porque não temos todas as vocações representadas em Chipre. Queríamos que as pessoas vissem essa diversidade, pois somos uma só diocese, Jerusalém, Jordânia e Chipre. So the Diocese of Jerusalem and Jordan and Cyprus. Nas 4 capelas da paróquia latina de São Nicolau, Lefkosa, Famagusta, Crênia e Léfica, os fiéis participaram da Santa Missa, da adoração eucarística e ouviram testemunhos de consagrados, casais e sacerdotes. My pleasure to be here. É um prazer compartilhar sobre a ordem franciscana secular, que são leigos que não fazem votos, mas promessas, seguindo a Cristo no espírito de São Francisco. Temos 3 fraternidades e esperamos encontrar mais pessoas que desejem trilhar este caminho conosco. People who desire to walk the way of Francis. 2021, during COVID, we started in the university. Like play. God is at work. Now here is a very big church to the glory of God. Para os jovens participantes, esta foi uma oportunidade de entender o que significa ser chamado por Deus. Christ isn't calling or looking for people who are perfect. Cheguei em 2021, durante a pandemia, e nos encontrávamos na cafeteria da universidade. Mas, pouco tempo depois, pela graça de Deus, nos tornamos uma paróquia. A Ele, toda a glória. Come to the shepherd. He's going to lead all of us. There was a word that touched me today in today's mass, and it was Uma frase me tocou. Deus já havia colocado em seu coração o que ele iria fazer. E a irmã trouxe a palavra de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocação significa dedicar todo o seu ser ao serviço de Deus. vocation is all about rendering your whole being to serving God. Dom Bruno pede orações à Igreja de Chipre e agradece ao cardeal Pier Battista Pizzaballa pelo apoio às numerosas iniciativas pastorais que se desenvolveram nos últimos anos, graças ao empenho de todos aqueles que dedicam a sua vida diariamente. Foi um grande desafio, mas uma experiência maravilhosa para os jovens, para os consagrados e para os padres que participaram conosco. No dia 2 de maio, no Pontifício Instituto Notre Dame de Jerusalém, a comunidade católica de São Tiago celebrou o 70º aniversário de sua fundação. 70 anos de história, de fé e de diálogo no coração da Terra Santa. O dia começou com uma solene concelebração eucarística presidida por sua beatitude o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, e concelebrada por Dom Rafik Nara, bispo auxiliar para a Galileia, junto aos sacerdotes que escreveram essa história.
O vicariato de São Tiago não deve cair na tentação dos números, mas permanecer ele mesmo, permanecer aquela presença da Igreja de Jerusalém que nos recorda nossas origens, nossas raízes e também a necessidade de preservar a unidade, mesmo dentro das situações problemáticas e conflituosas como a nossa. O Vicariato São Tiago nasceu para servir os católicos que vivem em Israel, imersos no ambiente cultural e linguístico hebraico. Uma presença única na história da Igreja que hoje conta com comunidades ativas em Jerusalém, Tel Aviv, Jaffa, Haifa, Beersheba e Tiberíades. Não só trabalhei nessa comunidade, mas lá fui batizado e recebi a crisma. Fui ordenado sacerdote com essa comunidade ao meu redor. Por isso, para mim, é um dia fantástico. Um dos pilares dessa comunidade é o serviço aos mais vulneráveis. Dom Rafik Nara viveu pessoalmente esse compromisso, dedicando-se por anos aos migrantes e solicitantes de asilo presentes em todo o país. Esse contato com as famílias pobres, mas muito generosas, muito sinceras, com essas crianças que precisavam de ajuda, de presença, mas que nos enriqueceram verdadeiramente com sua beleza, sua vontade de viver, a vontade de superar as dificuldades. Isso para mim ficará para sempre. Há 30 anos, Frei Apolinari, franciscano, lidera a comunidade de língua hebraica em Jaffa, uma comunidade viva capaz de acolher cristãos da Europa, da América e moradores locais. E a presença dos jovens é para ele o sinal mais belo de esperança. Quero desejar que não sejam apenas anos que recordamos, mas que olhemos também com muita alegria, com fé e esperança no futuro, que cresceremos e seremos verdadeiramente um ponto de referência e também uma ponte. A comunidade é feita de histórias pessoais extraordinárias, como a de Yossi Saada, que durante suas viagens pela Europa era atraído pela beleza das igrejas, mas sem entender a língua, até que encontrou a missa em hebraico em Jaffa. A primeira vez que estive na comunidade de Jaffa e ouvi a missa em hebraico, entendi que era isso que tinha me acontecido durante todos esses anos na Europa. E desde então me converti para me tornar cristão. Há também quem, como Yuri Yakobovic, participa da comunidade de Haifa desde 2002 e hoje dedica seu tempo à catequese dos mais pequenos. Procuramos ajudar a comunidade de todas as formas possíveis, ajudando as crianças e com os encontros. O 70º aniversário é muito emocionante. 70 anos não são um ponto de chegada, mas um chamado a olhar para frente. Dom Rafik expressa o desejo mais profundo para essas comunidades. Espero que as comunidades sejam sempre lugares abertos a todos, cristãos de origem hebraica, cristãos árabes, estrangeiros, e que a relação com as pessoas de outras religiões seja a de uma casa aberta, onde cada um encontra o seu lugar, porque essa é a vocação de Jerusalém. Uma casa aberta, um ponte entre as culturas e tradições diferentes. O Vicariato São Tiago olha para os próximos anos com a mesma fé das origens e com as palavras de Padre Nihaus como bússola. Que possamos verdadeiramente continuar a construir nossa identidade, a dar nossa contribuição à Igreja e a servir de ponte. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code
Sua escolha fará diferença.